Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é João capítulo 5, onde o Senhor nos ensina muitas coisas, muitas lições, né? Ele conta sobre a cura de um paralítico que há 38 anos era enfermo, né? Ficou por 38 anos enfermo, esperando a misericórdia de alguém, esperando ser alcançado de alguma forma, ser visto de alguma forma, né? Ele esperava no Senhor, esperava nas pessoas, né? Vamos lá. Depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles, havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus disseram a ele: "Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama neste dia." Ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande." Eles perguntaram: "Quem é o homem que mandou você fazer isso?" Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: "Escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior." O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus. Então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito uma cura no sábado. Então Jesus disse a eles: "O meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho." E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Aqui nessa história nós aprendemos muitas lições, né? Esse homem, ele estava enfermo há 38 anos por um pecado. A enfermidade dele era devido a um pecado ou a pecados que ele havia cometido, né? Por isso que o Senhor falou para ele: "Olha, escute, você agora está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior, porque há doenças, há enfermidades que elas são geradas no nosso corpo através de pecado, seja por maldição, ou seja, porque isso vai ocasionar mesmo a gente enfermidade. Por exemplo, perdão. Aquele que não libera perdão, né, ele tem a tendência de desenvolver um câncer com muito mais chance do que uma pessoa
né, que não tem raiva de ninguém. Isso é comprovado cientificamente, né, que o nosso emocional afeta demais no nosso corpo, na saúde do nosso corpo, e a maior parte dos cânceres, né, grande parte dos cânceres que existem, eles são de origem emocional, né? São de traumas, são de falta de perdão, né? Eles são muito emocionais, né? Não é só genético, não é só porque chegou a vez daquele ali passar por aquilo, não, muito pelo contrário, né? E esse homem estava vivendo uma situação assim. A palavra do Senhor já nos conta o que ele fez, o que aconteceu, mas afirma que foi um pecado. O próprio Jesus disse, né? Não peques mais, para que não aconteça coisa pior. E esse homem ia todos os dias ali naquele poço, na esperança, né, de conseguir ser alcançado ali pela graça do Senhor, porque sempre tinha um anjo, de vez em quando o anjo ia ali e agitava as águas daquele poço, e aquele que tivesse enfermo de qualquer doença, se conseguisse chegar naquele poço primeiro, ele era curado. Mas esse homem, ele não tinha ninguém, ele estava enfermo e sozinho. Não existia ninguém que se importasse com ele, né, que quisesse saber dele, ninguém. Tanto é que ele fala, né, ó Senhor, eu tento chegar lá no poço para ser alcançado, mas eu não tenho ninguém que me ajude a chegar lá e sozinho eu não consigo chegar lá, né? Sozinho eu não consigo, eu estou enfermo. Como que eu vou conseguir chegar sozinho, né? Nesse mundo, quantos que querem ser alcançados, que precisam ser alcançados e querem ser alcançados pelo Senhor, mas sozinho eles não conseguem, né? Eles não conseguem romper sozinhos. Eles estão presos ali numa depressão, presos ali numa enfermidade física, presos numa enfermidade emocional, espiritual, e eles não têm ninguém que se importem com eles. Eles não têm como ir sozinhos, né? E como esse homem, ele ficou quantos anos, né, esperando que alguém tivesse misericórdia dele, e ninguém teve misericórdia dele, né? Apenas Jesus. Jesus chegou e viu ele e teve a misericórdia dele, curou ele, né? E ainda falou, olha, vai, mas não peques mais, meu filho. Pega a sua cama e levante-se e vá embora para sua casa, né? Ali Jesus também estava dizendo para ele, pegue a sua cama e vá, também para que ele se lembrasse, né? Não só que ficasse como um testemunho ali da graça de Deus sobre a vida dele, mas também para que ele se lembrasse, né, do que levou ele a estar naquela vida, naquela situação, né? E eu creio que a partir daquele momento esse homem se inclinou novamente para o Senhor, né? E não saiu mais da presença dele. Mas você vê que se Jesus não tivesse aparecido na vida desse homem, né? Será que ele conseguiria ter ficado curado? Será que ele conseguiria sair daquela situação? Será que algum dia da vida dele ele conseguiria chegar primeiro naquele poço quando as águas fossem agitadas, né? Então a palavra do Senhor para os nossos corações hoje é que nós sejamos o exemplo de Jesus, que nós possamos ajudar aqueles que não conseguem chegar a ele sozinho, né? Seja aquele que está por enfermidade mesmo, porque não tem como ele ir a uma casa de oração, ou seja aquele que ele está tão preso no emocional dele e não tem ninguém para ir lá e falar, olha, Jesus te ama, ele quer te ajudar, ele quer te curar, vamos, eu te ajudo. Que nós sejamos como Jesus, que nós sejamos a referência, pois o Senhor Jesus veio à terra também para ser um exemplo de como nós deveríamos ser. Amém? Que nós não nos deixemos nos render pela maldade do mundo. O Senhor fala na palavra dele que nos últimos tempos, como nós já estamos vivendo, que a maldade seria tão tremenda na terra que a maioria não ia acreditar mais no amor. Mas se nós servimos a um Deus de amor, nós devemos ser como o nosso Deus de amor, né? Se nós não somos do amor, nós não pertencemos a Deus, né? Não tem como nós dizermos que pertencemos a Ele, mas não amarmos o próximo como nós mesmos ou como Ele nos ama. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração. Em nome de Jesus, o Eterno te ama.